Você está sintonizado no Story-se. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Story-se. Eu sou o Juliano Silva e hoje eu vou ser seu guia nesse episódio mais do que animado, por assim dizer, porque a gente vai se aventurar na mente fértil e na obra do diretor japonês Hayao Miyazaki, com um destaque especial por seu novo filme, e talvez o último, O Menino e a Garça. Então, tenham cuidado com pássaros estranhos, pois agora a gente vai entrar em um outro mundo e para essa missão, ao meu lado está Julia Bart. E aí, pessoal? E, cara, depois de 10 anos, até mais de 10 anos, né? Temos um novo filme de Hayao Miyazaki. Que momento para estar vivo. Exatamente. E também conosco a gente tem o nosso primeiro convidado especial, vindo diretamente do universo do Estúdio Ghibli, nosso camarada quadrinista, colorista e ilustrador, André Osório. Oi, gente, tudo certo? Então, eu acho que fui uma das pessoas que não shippou mãe e filho nesse filme. E estamos aí para conversar sobre Miyazaki, sobre O Menino e a Garça. Antes de iniciar a discussão, a gente precisa passar por um contexto para saber quem é o Hayao Miyazaki. Então, o Hayao Miyazaki ele é um renomado diretor, animador, produtor, roteirista e mangaka japonês, nascido em 5 de janeiro de 1941 em Bunkyo, Tóquio, no Japão, e ele é amplamente considerado um dos maiores cineastas de animação da história e é conhecido por suas obras que são visualmente deslumbrantes, por narrativas complexas e temas profundamente humanos. Ele foi o segundo de 4 filhos de Katsuji Miyazaki e ele nasceu em uma família com uma história ligada à indústria aeronáutica japonesa. Seu pai era diretor da Miyazaki Airplane, uma empresa que fabricava os lemes dos caças de combate japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. E por causa disso, a família dele desfrutou de um padrão de vida confortável durante os primeiros anos de vida do Miyazaki. Mas pelo contexto da guerra, em 1944, a família ela foi evacuada para outra cidade, e isso aconteceu novamente em 1945, após um bombardeio onde eles moravam. Esses eventos eles deixaram diversas marcas profundas na vida do Miyazaki, que na época tinha apenas 4 anos de idade. A mãe do Miyazaki ainda, a Dola, ela enfrentou problemas de saúde, sofrendo de tuberculose vertebral de 1947 a 1955. E ela era uma figura forte e intelectual que constantemente questionava as normas sociais estabelecidas na sociedade. E isso teve muita influência e impacto significativo na vida e nas visões do Miyazaki, né? A Dola ela também acabou por falecer em 1983, aos 71 anos de idade, e essa presença marcante ela moldou profundamente a vida e o trabalho do Hayao Miyazaki, e por isso que a gente vê muito nessa questão da representação feminina nas obras. Só pra também comentar um pouquinho sobre essa questão da vida dele nessa primeira infância, né? Eu acho que ele sempre tava entre esses dois mundos, parece, sabe? Pelo pai dele ter trabalhado com aviação pra guerra, e aí ele ter essa paixão, assim, por aviação que a gente vê representado depois nos filmes dele, e também, ao mesmo tempo que ele gosta muito disso, né, e se apega muito a essa questão dos aviões, e do céu, e do vento, também a gente percebe que ele compreende o quanto aquilo ali foi prejudicial tanto pro país, pra família dele, e aí parece que existe 2 tipos, assim, de Miyazaki, sabe? A pessoa que gosta de aviação, mas que também entende que a aviação foi algo que ajudou, né, colaborou também pra guerra, né, com tudo o que aconteceu e tudo mais, né? E eu acho que, analisando a filmografia, né, do Miyazaki, a gente consegue perceber esse fascínio, essa beleza pelos aviões,
e o terror que eles podem trazer, que eles podem causar, né? Então é bem interessante. Em diferentes filmes, assim, a gente vê esses aspectos. Ele, desde a escola, ele sempre mostrou interesse pela animação, por mangás, e por isso que depois de formado, ele ingressou na indústria de animação em 1963, e trabalhando para o estúdio Toei Animation, onde ele contribuiu para diversos projetos como animador, que esse mesmo estúdio foi o que produziu sucesso, como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, né? Provavelmente vocês conhecem, né? Tá muito nossa história, assim. E o Miyazaki ele se destacou pela primeira vez como diretor em 1979 com o filme O Castelo de Cagliostro, uma aventura que é animada baseada na série de mangá Lupin 3, ou Lupin III, mas que não gerou muito sucesso em bilheteria na época. E em 1985, o Miyazaki ele cofundou o estúdio Ghibli, juntamente com o Isao Takahata e o Toshi Suzuki. O estúdio ele se tornou uma das mais importantes e influentes produtoras de animação do mundo, produzindo filmes que ganharam aclamação internacional. O primeiro filme do estúdio Ghibli foi O Castelo no Céu, de 1986, e é a partir daí que a gente percebe, né, como você fala, as marcas do Miyazaki, principalmente ao trazer uma animação mais contemplativa, com grandes cenários, né, com cenas de voos e aviões que vão remetendo a toda a sua história, né, e ao seu passado. Até esse filme eu não tinha assistido ainda, esse filme eu acabei assistindo pro episódio, e realmente tu consegue perceber ali um Miyazaki se construindo, né? As marcas do Miyazaki se construindo. A gente tem toda a questão de ter diversos cenários que vão ser... Que a gente tem muito tempo do filme focado em cenário, né? Na contemplação da obra que ele está construindo ali. E isso é muito interessante, né? Tanto a questão do cenário e a questão do voo, dos aviões. Tem um filme, numa era pré-Ghibli, né? Que é muito importante, não só pelo sucesso que veio a fazer, mas também para a constituição do Ghibli, né? Além do Castelo Cagliostro e o Lupin, que é o Lupin III, né? Que é o Náusea. Náusea do Vale do Vento. Ele é de 84. E ali também tem muitas das marcas do Miyazaki, principalmente a relação com a ecologia, com a guerra. É algo que a gente provavelmente vai abordar mais para frente. E eu acho importante citar o Náusea, porque além de ser uma adaptação, né, de um mangá, ele é talvez o filme que, pela bilheteria dele, conseguiu garantir que o estúdio Ghibli existisse, fosse fundado de fato. E hoje ele é considerado, assim como o Castelo de Cagliostro, como um dos filmes do Ghibli mesmo sendo pré, né? Pois é, esse filme, ele é muito peculiar também, porque como a gente tá falando aqui das características que o Miyazaki traz nos filmes dele, nesse também ele traz ali um conceito meio de natureza e também tecnologia, né? E como a tecnologia pode ser um fator crucial, assim, pra acabar com a natureza, assim, sabe? E aí eu acho que esse filme também traz essa versão, assim, esse mundo, né, fantástico, e como esses dois patamares ali se encontram. Eu também tava pensando quando o Juliano tava falando sobre a fundação do Estúdio Ghibli, e aí tem também uma questão muito forte que levou eles a criarem o estúdio, que foi a questão de que cada vez mais, né, ali o universo de animação estava sendo absorvido pela pressa do mercado, praticamente. Então, eles tinham que entregar muita coisa muito rápido. E aí, tu não tinha um tempo pra tu entender, de fato, o que tu tava produzindo, né? Tu tava produzindo em massa, porque tinha que fazer, e era o que o mercado pedia naquele momento. E aí, todos esses estúdios... Porque antes também, até deles fundarem, né, o Ghibli, eles passaram por vários outros estúdios, e em todos esses, eles viram essa mesma industrialização, assim, da animação. E era algo que eles não tinham em mente, não era algo que eles queriam fazer. Eles queriam fazer algo que fosse diferente, algo que fosse muito original e que, poxa, demorasse 10 anos pra sair o filme, mas aí ia sair o filme mais fantástico de todos, sabe? E aí é basicamente o que a gente vê, até hoje em dia, né, no Estúdio Ghibli, que pode demorar anos, mas eles vão fazer o filme mais incrível de todos, porque eles têm tempo, sabe? Eles não estão apressando a arte pra acontecer. E aí, acho que também vai um pouco... Depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas acho que vai também muito contra a forma ocidental de pensar, né? Porque a gente também tem aí a Disney que produz filme todo ano, praticamente. E aí, depois de um tempo, tu já não esquece o que aconteceu e já tem outro vindo, sabe? Aí eu acho também que isso é que torna o Estúdio Ghibli tão essencial e tão diferente, né? O Miyazaki, ele é conhecido, né, por
por algumas coisas, por várias coisas, mas uma delas é criticar muito a indústria da animação e criticar quem consome também, de certa forma, a indústria e quem está fazendo parte dela, né? Pelo menos a indústria da animação no Japão. Uma das coisas que ele já falou foi falar que a indústria está cheia de otakus, mas não no bom sentido, né? Um sentido mais pejorativo, que é algo comum no Japão utilizar essa palavra dessa forma, né? E ele falou que a animação, que o anime, né? Que o anime é um erro, coisas desse tipo, mas que querem dizer justamente isso, né? Que fazer uma crítica a esse modelo de produção, que é um modelo de produção capitalista, que vê tudo como um produto, né? Isso, e além, né, do Castelo no Céu, ao longo da carreira do Miyazaki, ele escreveu diversos filmes icônicos, muitos dos quais se tornaram clássicos atemporais, né? Alguns de seus trabalhos mais conhecidos incluem Meu Amigo Totoro, de 1988, A Viagem de Chihiro, de 2001, que é vencedor do Oscar de melhor animação, e Princesa Mononoke, de 1997, e O Castelo Animado, de 2004. Então, as obras do Miyazaki, elas são frequentemente elogiadas por sua habilidade em explorar temas complexos, como a relação entre humanidade, tecnologia e natureza, e também relacionando empatia e compaixão a partir dos desafios enfrentados pelos jovens protagonistas em seus filmes, né? Que em muitos momentos, como eu comentei, são mulheres, né, em busca de independência ou também descobrindo mundos novos. E apesar dele ter anunciado a sua aposentadoria em diversas ocasiões, o Miyazaki ele continuou a trabalhar em projetos de animação e até os dias de hoje ele é reverenciado não apenas por sua genialidade artística, né, mas também pelo seu compromisso com a qualidade e pela abordagem humanista para contar as histórias através da animação, com o objetivo também de fugir dessa lógica mercadológica que você estava falando, né, e também alcançar, de algum modo, a verdadeira arte, por assim dizer. Então, para iniciar essa discussão, assim, eu queria saber qual o primeiro contato que vocês tiveram com a obra do Miyazaki. Então, o meu primeiro contato com Miyazaki, com Ghibli, ele é um pouco clichê também, assim. Eu acho que muita gente conheceu o Ghibli pela Viagem de Chihiro, né? E por muito tempo esse foi o único filme que eu tinha assistido do Ghibli. Eu lembro até hoje do momento que eu assisti, assim, ele me impactou e eu sempre gostei muito de animação, né? Acho que muitas crianças gostam, mas eu continuei gostando conforme eu fui crescendo. E eu assisti pequeno, não lembro a idade que eu tinha, mas eu lembro que as minhas primas, eu sempre tive uma relação próxima com elas alugaram o filme. Eu não lembro nem se ele era DVD ou se era VHS, pra vocês terem uma noção. Eu acho que já era DVD. E eu tava junto com elas, assim, eu assisti o filme e fiquei encantado, assim. Só que demorou muito tempo pra que eu assistisse novamente outro filme do Ghibli, né? E então, esse foi o meu primeiro contato, assim. Eu lembro que, apesar de ter demorado muito pra assistir outro filme do Ghibli, eu sempre gostei muito da Viagem de Chihiro e também sempre gostei muito da estética, né? Das mensagens que os filmes pareciam ter, apesar de eu não ter assistido, né? Porque algumas coisas elas acabam entrando no imaginário coletivo das pessoas, né? E eu acho que o Ghibli tem esse poder, pelo menos para uma parcela, assim, de quem tá nesse meio da animação, quem gosta disso, quem consome isso, até pela influência do estúdio, do Miyazaki, enfim. Só uma pergunta, vocês falam Ghibli ou Ghibli? Eu falo Ghibli. Eu falo um pouco dos misturando. Dois. Eu tenho que cuidar para não meter um Djiburi no meio, porque como é a pronúncia japonesa, e às vezes você não sabia. É Djiburi. Interessante. Mas também, gente, não tem muito também o que falar. Porque, tipo assim, se a gente for pegar, eu tava até vendo sobre isso, que a palavra, ela não é japonesa, é uma palavra italiana, eu acho, né? Não tem que se pegar isso, não. Eu falo Ghibli, Djiburi. Nem é japonesa, então, assim, eu acho que... Mas eu sei que tem alguma coisa a ver com ventos, né? Então, acho que é ventos de deserto, alguma coisa assim, porque todo o rolê, né, que a gente já começou aqui sobre trazer esse aspecto do céu, né, e dos ventos e da aviação, então é bem forte. Então também tem esse nome. Mas eu também acho que não dá pra pegar. Eu falo Ghibli, mas enfim, gente, vamos falar como vocês sentem. Se vocês estão assistindo, vocês já estão sentindo o filme. Então não precisa falar da forma correta. Então, assim, eu tava até pensando, puxando muito na minha memória meu primeiro contato com o Estúdio Ghibli, porque eu realmente, assim, não lembro se eu assisti quando eu era criança, eu acho que não,
eu acho que eu comecei a assistir depois que eu era já um pouco mais velha, assim. Eu tava naquela fase, né, cinéfilo chato que a gente comenta aqui sempre, né? Tipo assim, de pegar, vou assistir vários filmes desse diretor porque ele é super conceituado, né? E aí eu acho que eu assisti a primeira vez quando eu tinha uns 16, 17 anos, mais ou menos. E aí eu vi vários filmes. Eu lembro que o que mais me marcou nessa época, quando eu tava assistindo os filmes de Estúdio Ghibli, foi a Kiki. Foi o serviço de entregas da Kiki, foi o que mais me marcou, porque eu, assim, me sinto muito Kiki às vezes, sabe? Do tipo assim, tem que estar sempre trabalhando, tem que estar sempre, tipo, correndo pra um lado pro outro, juntando dinheiro, e não tem dinheiro suficiente, daí tem uns gatos, sabe? Aí, então, eu acho que eu sempre me senti muito Kiki, assim, na vida, então foi o filme que mais me marcou. Eu acho incrível como as pessoas conseguem também se associar a muitos filmes do Estúdio Ghibli, né? Então, por exemplo, tem gente que vai associar mais ao Meu Amigo Totoro, tem gente que vai se associar mais a Viagem de Chihiro, e aí eu me associo muito mais a Kiki, porque acho que é o filme que mais transmite, assim, sei lá, a minha personalidade nos filmes do Miyazaki, sabe? Sim, cara, eu também vou um pouco, assim, essa brisa em relação aos filmes de entregas aqui, mas eu não vou falar sobre o meu filme preferido, né? Mas eu também fiquei muito pensando sobre essa questão de qual foi o primeiro contato com as obras do Miyazaki. E realmente, eu também não consigo lembrar de ter visto na infância, eu acho que eu também vi depois de grande, assim. E eu acho que o meu primeiro contato deve ter sido, assim, ali uns 2 anos antes da pandemia. Realmente não. Eu pensei, assim, tentando lembrar de qual período eu comecei a assistir o Estúdio Ghibli. Mas também foi nessa mesma questão de começar, é o cinéfilo por lista, né, por etapas, que vai pegando assuntos específicos ou diretores específicos e maratonando tudo de uma vez. Eu acho que foi um pouco disso, em que comecei a assistir vários do Estúdio Ghibli, e eu lembro que eu assisti, assim, em uma tacada, assim, diversos, tanto do Miyazaki quanto do Takahata, assim, e aí eu realmente não sei se eu assisti primeiro o da Kiki ou o A Viagem de Chihiro. Porque eu costumava muito pesquisar, tipo, aquelas listas, melhores filmes de animação, melhores filmes de anime. E eu provavelmente já deve ter visto esses, assim, que são mais conceituados, que são mais famosos, principalmente A Viagem de Chihiro por ter ganhado o Oscar. E eu acho que eu não lembro dizer qual eu vi primeiro. Mas eu lembro que foi nesse período, foi um desses dois. Mas eu também, como eu falei, tipo, eu fiz uma lista e fui assistindo Meu Amigo Totoro, Castelo Animado, Pônio, Porco Rosso. Então eu fui vendo todos, assim. E também no período que eu conheci o Takahata, aí eu vi o Túmulo dos Vagalumes, eu vi os filmes dele. Então foi, assim, tudo de uma vez, assim, para tentar, né, ter contato, assim, com toda a obra do Miyazaki. A Viagem de Chihiro, ela é um dos filmes mais emblemáticos do diretor, e também foi o primeiro filme que estourou a bolha ali do Japão e veio pro Ocidente. E aí eu acho que isso foi fez com que o estúdio ficasse também super famoso aqui, né, aqui pra fora. E eu acho que ele é um filme também pra criança, né? Porque ele tem ali ele estimula muitas coisas da imaginação, né? E tudo mais. Mas eu acho que os assuntos deles são muito tangíveis e que faz com que pegue muito mais também adultos, sabe? Eu acho que isso também é o que faz com que o Estúdio Ghibli seja essa força gigantesca, porque ele consegue conversar tanto com as crianças quanto também com os adultos. E aí eu acho que A Viagem de Chihiro é um dos grandes exemplos dessa junção. E eu acho também, tipo, por ser um filme de língua não inglesa, que o primeiro filme, né, de língua não inglesa a vencer um Oscar de melhor animação, isso já vale, assim, por 1000 coisas, né? E aí a gente tem agora de novo o Menino Gato, que a gente vai falar depois, também vencendo o Oscar. Então a gente só mostra o quanto o Studio Ghibli é muito, assim, acima do que a gente, tipo, em questão de animação, assim. Eles são realmente muito fantásticos. Eu acho que o Oscar da Viagem de Chihiro é uma das coisas que fez, querendo ou não, fez o filme ganhar ganhar um patamar, de certa forma, aqui no Ocidente, né? Fez as pessoas quererem assisti-lo, né? Porque eu acho que existe uma barreira muito grande com animação, principalmente pessoas adultas, né? E eu acho que esse tema do animação ser para criança ou ter temas adultos é um tema muito interessante e que daria um episódio inteiro de podcast, porque o Ocidente e o Oriente têm relações muito diferentes com a animação, né? Principalmente o Japão. O Japão é uma das maiores indústrias de animação, se não a maior. Eu não lembro exatamente qual tá no topo atualmente, mas tem toda uma dinâmica, né? O próprio Miyazaki, ele reivindica muito isso, que os filmes do Ghibli são
para crianças, eles são feitos para crianças. Eu acho que uma das coisas que diferencia o Ghibli nesse aspecto de outros estúdios é que ele não trata as crianças de uma forma boba, sabe? Eles acreditam que as crianças têm capacidade de entender os temas que eles estão abordando e de compreender aquilo, né? Mas eu concordo que a forma como é feito e a forma como a gente lida com a animação aqui, em comparação com a forma como o Ghibli trabalha a animação, isso faz, assim, chama muita atenção de pessoas mais velhas também, né? Eu acho que eles acabam fugindo muito da questão de não ser algo só extremamente infantilizado ou ser, tipo, algo que vamos fazer algo bobo, algo que não faz muito pensar porque é pro público infantil. Eles não estão tão preocupados com problemas como a relação da natureza e o capitalismo, sabe? Coisas que o Miyazaki traz, que o Studio Ghibli traz. Eu acho que é um pouco disso, né? Como tu falou, acho que é certeiro nesse sentido de eles estarem propondo assuntos que podem ser, sim, tratados para crianças, que podem fazer com que essas crianças reflitam, que elas pensem sobre emoções, sobre sentimentos, sobre a relação da natureza. E isso vai muito além, né? De simplesmente um conteúdo que é infantilizado e que tá ali só para agradar um público infantil, sem fazer com que, enfim, aquela criança que esteja assistindo questione ou enfim, pergunte sobre o que ela tá vendo, né? Assim, é meio que vendo assim só por assistir, assim, né? Acho que o Studio Ghibli vai um pouco contra essa lógica, né? E acho que o filme que pra mim mais traz o aspecto lúdico do ser criança e até é o mascote do Estúdio Ghibli, né, que é o Totoro. Eu acho que até este filme ele traz ali em alguns pontos uma profundidade maior. Acho que a relação das irmãs, da perda da mãe, né, elas perderam a mãe, se não me engano, eu não tô muito lembrado do Totoro, mas enfim, essa relação delas com isso, com a mudança para nova casa, isso é bem mais profundo do que a gente está acostumado a ver em algumas animações. Eu acho que também teve uma mudança, mas acho que a gente vai falar mais pra frente sobre isso, assim, sobre animação no geral. Mas ainda também um pouquinho sobre essa questão que a gente tá falando do oriental e do ocidental. Eu acho que tem uma questão que a gente aqui tá acostumado a filmes também muito mais dinâmicos, assim, que a gente tem ali 3 atos muito certinhos, começo, meio e fim. Então a gente já sabe o tempo certo que vai ter ação, o tempo certo que vai ter tal interação, e aí é o tempo certo que vai acabar o filme, e o gancho que vai acabar ou não vai ter gancho, sabe? Então a gente tá muito acostumado, a gente já sabe de cor, assim, esse roteiro, né, de 3 atos. E aí quando vem um filme do Estúdio Ghibli em que tu tem um momento de pausa pros personagens pensarem, pros personagens, tipo, ouvirem os próprios pensamentos ou apenas só contemplarem alguma coisa e darem uma pausa, respirarem, observarem alguma coisa, ver as estrelas, ver o mar, tipo, só existir, sabe? O personagem só tá existindo, ele não tá fazendo nenhuma ação, ele não tá fazendo nada, ele só tá existindo. E aí isso, assim, pega demais, porque é algo que a gente realmente não tá acostumado aqui, porque a gente tem tudo uma aceleração, a gente tem uma aceleração muito grande, assim, de um roteiro, do que é uma história pra gente. Então a gente tá muito acostumado com alguma coisa, e quando vem assistir o Estúdio Ghibli, meio que quebra esse padrão frenético, e a gente acaba se maravilhando, porque a gente tá meio que só contemplando, que é algo que a nossa geração atualmente não faz mais, sabe? Que é contemplar as coisas. E aí eu tava também, contar só uma coisa, assim, que eu tava pesquisando sobre até, que quando o filme da Princesa Mononoke veio pra cá, pro ocidente, assim, nos Estados Unidos, né, teve um ex... Eu não vou nem falar, assim, o nome da pessoa, porque ele sabe, né, todo mundo sabe, né, mas eu vou contar a história, né, do ex-produtor que pegou o filme, né, pra distribuir aqui no Brasil. No Brasil não, desculpa, nos Estados Unidos. E aí ele queria cortar o filme, assim, tirar, sei lá, 30 minutos do filme, alguma coisa assim. E aí ele só recebeu da produção do Miyazaki uma katana dizendo sem cortes. Porque, cara, como tu vai tirar 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos de um filme que é aquela história, é dessa forma e tem que ser dessa forma, sabe? E aí eu acho que é meio que um assassinato, assim, quando tu corta um filme que o diretor criou daquela forma, que ele pensou daquele jeito.
E aí, e é muito por conta disso, porque a gente não tá acostumado, né, e ainda mais os estadunidenses, não estão acostumados a apreciar outras obras fora do que eles produzem no país deles. Então, eu acho que toda essa questão, né, de Ocidente, Oriente, a gente tem que estar muito mais aberto, realmente, a ver filmes de fora do nosso escopo, para também entender além, né, ver o mundo além também. Parece ser uma dificuldade muito grande, assim, de compreender a obra como um todo, né? Enfim, por ela ter todo um contexto diferente, o contexto do Japão, ter a questão cultural do Japão e eles ter que, né, cortar a obra, mudar, né, alterar a obra pra, né, colocar, assim, pra rodar no próprio país, né? Isso é muito problemático, né, como também pontuou. E, enfim, sobre essas questões é interessante, né? Porque às vezes um filme do Estúdio Ghibli, ele vai fazer, mesmo sendo para um público infantil, ele vai fazer que a gente reflita sobre diversos temas, muito mais do que, né, um filme que não é para o público infantil, né? E, né, falando sobre isso, já perguntando para vocês, então, qual é o filme preferido de vocês do Miyazaki, né? Não do Estúdio Ghibli. Não vamos roubar ele, pessoal. Tá, então o meu eu falei que já era a entrega da Kiki. Porque eu acho que é um filme, realmente, já falei tudo, né, gente? Explica muito como eu me sinto e tudo mais. Mas aí eu acho também que o segundo filme que eu gosto muito, que eu acho que também que é um filme que as pessoas, às vezes, meio que esquecem o filme. Eu não sei o que acontece, mas eu acho que é porque ele também é muito fora do escopo do Miyazaki, assim, que é Vidas ao Vento, que saiu em 2013. E aí, como ele é uma cinebiografia, basicamente, né? E ele também não é nada... Ele não vai pro fantástico, né? A gente sabe que o Miyazaki vai muito pro fantástico, traz muito ali o irreal, né, nas obras dele. E aí o Vidas ao Vento acho que é um filme mais pé do chão que ele tem, assim, de trazer mais... Não, tipo, exponenciar, assim, pra essa questão do fantástico, né? E aí eu acho que é um filme que foi o primeiro filme dele que eu vi, assim, sabendo, obviamente, né, que era, tipo, o Miyazaki. Daí, tipo, quando foi assim, eu vi, beleza, esse filme aqui, agora eu sei quem é esse diretor, eu sei que ele é foda, e aí eu acho que isso tem um significado muito grande pra mim, assim, de... depois de ter visto as obras dele, daí ele lançou em 2013 Vidas ao Vento, e aí eu assisti Vidas ao Vento e falei, então, conheço Miyazaki, entendo da obra dele, e eu vou apreciar esse filme. Daí foi o filme que eu consegui apreciar todo, assim, ter aquela experiência realmente, né, de ver um filme do Miyazaki sabendo quem que é o Miyazaki. E aí eu acho que esse filme é muito importante pra mim por essas questões e também pela história que ele conta, né, sobre um jovem que também tem um sonho, que quer fazer, e também, né, quer fazer ali os aviões, mas entende que o avião também é algo usado pra guerra, como a gente já comentou aqui. Então eu acho que ele tem um peso muito grande, né, e aí por isso que talvez seja o meu segundo filme favorito do Miyazaki. Ainda bem que tu trouxe 2, porque eu ia roubar e trazer 3. Mas... Eu também ia, relaxa. Eu só falei pra falar. Comentando um pouquinho sobre Kiki, que eu gosto bastante também, apesar de não estar nesse meu top 3. Eu tenho uma relação muito parecida, assim, de identificar que o que ela tava passando era burnout, assim, e ver, e ainda mais quando a gente pensa em trabalho criativo, né? Porque a relação da magia da Kiki é muito parecida com o trabalho criativo. A gente, às vezes, está exausto e não consegue criar. A própria amiga dela no filme, né? Ela é uma artista, ela fala sobre isso. Então, eu acho bem interessante, assim. Mas, respondendo a pergunta, os meus filmes favoritos do Ghibli, eu tenho 3, como eu já disse. Eu não consigo escolher qual exatamente é o meu favorito. Acho que em alguns momentos eu digo um, em outros eu digo outro. Mas eu vou falar primeiro de 2, depois eu vou fechar com 1. Eu acho que é impossível não falar, pra mim, né? Não falar de Náusea, que eu já citei também, e de A Princesa Mononoke. Eu acho que esses 2 filmes, eles se conversam de uma forma incrível, assim. E o porquê disso é porque trata sobre temas que me interessam muito, que é a ecologia. A ecologia, eu também sou formado em gestão ambiental, e além disso, é um tema que me interessa muito em obras também de ficção, de fantasia, enfim. E eu acho que, apesar dos 2 terem esse tema e serem, de certa forma, parecidos, eles são aspectos diferentes desse tema. Porque o Mononoke, a Princesa Mononoke, ele fala muito sobre o contraste entre o artesanal, entre o antigo e a industrialização, né? A gente sente ali que está começando, que as pessoas estão começando a avançar na natureza e é começando a utilizar armas de fogo, a ter esse contato mais extrativista, esse contato mais explorador da natureza.
E a natureza ali já responde, né? Já começa a responder sobre isso. E eu acho essa dinâmica muito interessante, assim. Eu gosto muito disso nesse filme. E me interessa muito como os animais são retratados nesse filme. Como a Sam, que é a protagonista, é retratada nesse filme. Eu acho ela muito poderosa, muito forte. E o Náusea é meio que o oposto, no sentido de ser um mundo já dizimado, né? Um mundo que já passou por uma guerra nuclear, de certa forma, onde as coisas estão destruídas e mesmo assim há uma certa esperança, né? Em vários aspectos, assim, há uma esperança. Há uma esperança no sentido de que aquelas pessoas que sobreviveram da vila da Náusea é quase como se fosse uma comunidade ecossocialista vivendo ali, onde eles têm uma produção autossustentável, onde eles conseguem se manter e ter uma relação mais saudável com a natureza, e eles encontram nações imperialistas, nações que querem dominar, que querem destruir, que não entendem, que não compreendem essa relação com a natureza, e ao mesmo tempo que a Náusea, ela entra em contato com o mundo selvagem, digamos assim, com a forma como as coisas estão, e que a maioria das pessoas vê como um mundo dizimado, e ela encontra nisso uma visão diferente. Ela vê que aquele processo, ele é necessário para que a natureza se cure. Então, tem um aspecto esperançoso nisso, apesar de ser um mundo dizimado. Muita gente faz um paralelo do Náusea com Duna, como se o Miyazaki tivesse feito uma adaptação de Duna antes, né? Apesar de Náusea ser um mangá, né? Ser uma adaptação de um mangá que eu não li ainda, eu quero ler, inclusive, e que vai além dos acontecimentos do filme. E eu acho incrível, assim, o Náusea e Princesa Mononoke são filmes muito bons, eu gosto muito deles nesses aspectos. E o meu terceiro filme favorito do Miyazaki é o Castelo Animado. Parece um pouco distante dos outros dois, mas além de ter personagens muito carismáticos, de ter uma animação muito bonita, muito fluida, e eu pretendo falar sobre isso mais pra frente, sobre a animação 2D, né, e onde ela está hoje, né, mas é um dos primeiros filmes que a animação me encantou, assim, do Ghibli. Não que os antigos não tivessem também, eles são muito bons, eles são muito bonitos, mas o Castelo Animado, talvez por ser mais recente, realmente, ele tenha saltado mais aos olhos, assim, mas também tem um aspecto mais profundo do porquê eu gosto desse filme. Ele trata isso que a gente falou, né, a relação do Miyazaki com a aviação, da beleza e também do terrível que pode ter, né, que essas máquinas podem ter. Ele trata muito sobre guerra. Ele tem um subtexto, de certa forma, mas que também tá no texto, apesar do filme focar mais na relação da Sophie com o Hal e com os outros personagens. Ele fala muito sobre o Hal nessa posição de ter que lutar uma guerra e como ele sofre por ter que lutar essa guerra, mas ele se sente obrigado a lutar esta guerra e a enfrentar aquelas máquinas voadoras terríveis que estão destruindo tudo. Então é um filme que me chama muita atenção por isso, além dele ser bastante confuso, mas não de uma forma ruim. Eu acho que ele é... Não sei se complexo é a palavra, mas ele é uma viagem, assim. Então ele vai passando, a Sophie vai mudando a aparência dela, vai envelhecendo, vai ficando mais nova, ele vai passando por acontecimentos, e no fim ele se resolve de uma forma meio rápida, assim, se tu parar pra pensar. E eu acho que isso vai de encontro, assim, com o que a Júlia falou sobre como a gente tá acostumado com algumas estruturas de filmes, e as animações não fogem disso, né, aqui no Ocidente, e como esse filme é muito diferente disso, assim, ele é até meio confuso, como eu falei, apesar de não falar isso como um demérito do filme, longe disso. Eu acho que, inclusive, é uma qualidade dele ele ser dessa forma. Eu acho que é isso, o meu top 3 é esse, assim. Acho que são pontuações muito boas, assim, em relação à obra do Miyazaki. Principalmente essa questão que tu falou da ecologia, dessa questão também de algum modo, ser uma crítica, né, contra o capitalismo, né, de estar propondo ali uma nova lógica, como tu falou, as comunidades ecossocialistas, isso é muito vibrante. E, né, pensando aqui enquanto você estava falando, a gente falou muito sobre
o serviço de entregas da Kiki, né, que também eu acho que eu vou colocar como um dos meus preferidos. E, né, enfim, levando em conta também que a Viagem de Chihiro, Princesa Mononoke são obras-primas, assim, grandiosas, assim, que eu também colocaria numa lista, assim. E, além do serviço de entregas da Kiki, eu também vou roubar. Eu acho que do Ghibli, assim, o meu preferido é o Túmulo dos Vagalumes, porque eu adoro o Takahata, adoro o Takahata. E é um filme incrível, que vale muito o episódio. Mas eu vou falar mesmo do serviço de entregas da Kiki. E eu acho interessante que em um mesmo filme, vocês trouxeram, né, como vocês se relacionam com essa obra. E pra mim, acho que eu vou um pouco também nesse mesmo caminho, né, em relação a essa obra, porque como eu falei, quando eu tive contato com Miyazaki, esse foi um dos primeiros filmes que eu assisti, mas ele não teve tanto impacto pra mim na época, assim. Eu assisti e falei, nossa, foi muito bom, assim como quase todos do Miyazaki. Mas quando eu reassisti ele, em um período em que eu tava saindo da minha casa, né, da casa do meu núcleo familiar, e eu reassisti esse filme de novo. E pra mim ele combinou muito, assim, com o período que eu tava assistindo. Eu acho que os filmes do Miyazaki também falam sobre isso, né? Sobre os períodos que a gente passa, né, durante a nossa vida. E porque nesse filme a gente tem, né, a Kiki, que é uma bruxinha, que ela tem que sair de casa por um ano, né? Por aprendizado, né? Enfim, quase algo cultural, assim, na família dela. E ela tem que, enfim, enfrentar os problemas da vida adulta, como a Julia falou, pagar conta, né, pagar boleto. Ela tá preocupada com que ela tem que trabalhar, em pagar o aluguel da casa que ela tá morando, do quarto que ela tá morando. E ela tem que aprender a se virar ali. Então, eu acabei relacionando muito com esse período da minha vida, em ver ali na Kiki, assim, essa pessoa que tá numa cidade nova, que tá vendo, tipo, é quase uma capital ali que ela tá adentrando nessa cidade, ela vê carros, ela vê, enfim, movimentação, sabe, muitas pessoas andando na rua, ela fica atrapalhada, fica confusa, não sabe muito bem o que fazer. E eu acabei muito me representando por isso, em relação a Kiki. E também, pelo um vídeo que eu assisti, acho que muito vale recomendar os vídeos do Entreplanos, né, em relação à obra do Miyazaki, que foi um vídeo que ele fez sobre a Kiki, e ele falou sobre a mesma coisa, ele falou sobre a mesma relação, sobre a relação de enfim, de tu se ver em uma personagem feminina, né. Ele tava falando da relação dele como homem, se ver em uma personagem feminina, que em muitos momentos é muito difícil, principalmente pela sociedade em que a gente vive, assim, a gente às vezes não consegue se sentir representado por uma personagem feminina, né, e muitas vezes é muito mais automático tu se sentir representado por um personagem masculino, né, e se sentir bem com isso, assim, mas pra mim se encaixou muito com o meu contexto que eu tava vivendo, e eu levo muito esse filme, assim, com muito carinho, assim, sabe, e sempre gosto de revisitar e relembrar, assim, desses momentos, assim, tipo, de ser como aqui na vida, assim, adentrando na vida e tendo que lidar com os diversos problemas, assim, diários. Sobre isso também que tu falou da personagem feminina, eu acho que a gente já comentou aqui, né, que o Miyazaki teve bastante referência feminina, né, de empoderamento feminino na mãe dele, né, que sempre foi essa figura que mostrou pra ele, né, que a mulher não precisa se calar, que ela sempre foi muito contra as normas também tradicionais, então ela meio que passou isso pra ele, e aí nos filmes dele a gente consegue ver diversas personagens femininas que são incríveis, assim, sabe? Que, assim, dão de 10 a 0 em qualquer princesa da Disney. Então, eu gosto muito, assim, de como ele trata a figura feminina nos filmes dele. E aí tem até uma afirmação que ele falou em alguma entrevista, que ele diz, assim, que muitos dos meus filmes têm protagonistas femininas fortes, corajosas, autossuficientes, que não pensam duas vezes para lutar pelo que acreditam. Elas talvez precisem de um amigo ou de um ajudante, mas nunca precisarão de um salvador. Então, eu acho que isso exemplifica muito, assim, como ele vê essas personagens femininas. Aí, o Andrei falou da Princesa Mononoke e da personagem da Náutica, né, também, que são exemplos de personagens femininas muito complexas também, muito fortes, e a Kiki também é uma delas. Então, eu acho que, além de tudo que a gente já falou aqui, de que o Miyazaki traz os filmes dele, eu acho que também essa construção de personagens femininas que são fortes, que são independentes, que vão atrás, que não esperam por salvadores, é mais um ponto, assim, pra gente elevar demais os filmes dele, né? Tá, só voltando um pouquinho numa coisa que tu falou, Juliano, que eu acho bem interessante sobre o serviço de entregas da Kiki, em como, mesmo ela sendo uma bruxa, é uma personagem que vem de um universo mágico, né? Ela faz magias, enfim. Ela tem problemas mundanos, muitos problemas mundanos, e são estes problemas mundanos que são o plot do filme, né? Que são o que deixam ela perdida, ela nessa situação de burnout, enfim, eu acho isso muito interessante, assim.
E um outro aspecto sobre isso, sobre as personagens femininas do Miyazaki, que eu acho muito interessante, é em como elas não são apenas as heroínas, né? Tem personagens fortes ocupando o lugar de antagonistas do filme, né? A própria antagonista da Princesa Mononoke é uma outra mulher e também tem essa dinâmica dela ser uma personagem forte e ela não é necessariamente uma vilã, ela tem os ideais dela, ela tem as coisas que ela acredita, ela não é necessariamente uma pessoa cruel, maligna, não, ela talvez esteja equivocada, dependendo do que cada pessoa acredita dentro daquele contexto, mas ela é uma personagem, ela não é só um acessório narrativo que vai se opor ali no filme, que não tem nenhuma profundidade. Tenho muitos sentimentos em relação a Lady Ebosh, assim, porque ela me deixa muito assim, caramba, cara, que, sabe, tipo, sabe? Porque, nossa, tu falou tudo, assim, porque realmente tu vê ali que no filme da Princesa Mononoke ela tá tentando construir alguma coisa pras pessoas que ela acolheu ali, né? Mas ao mesmo tempo também ela tá desmatando toda a natureza, assim, sabe? Então tu fica muito tipo, meu Deus, eu não sei se eu gosto de ti, eu só te odeio, sabe? E aí eu acho também isso é muito incrível, assim, como o Miyazaki consegue fazer isso. Sim, e sobre a questão que tu tinha comentado da mãe dele, né? Dessa relação com a mãe, tá muito presente, assim, em diversos filmes. E quando eu tava assistindo, né, o Castelo no Céu, que tem, né, uma personagem chamada Dola, né, que é em relação à mãe dele, né, acredito que seja uma homenagem, que é ali a mãe dos piratas ali no filme, em que ele fala muito dessa mesma representação de uma mulher forte, assim, né, que era decidida e sabia, né, o que queria e questionava, né, como a gente tava comentando, a sociedade daquela época. E além de ter, né, essa homenagem com o nome dela, a gente também tem no Amigo Totoro, né, a personagem que é a mãe, né, das crianças ali, em que ela também tá passando por uma doença, que é, acho que é a mesma doença que a mãe do Miyazaki teve, que é a tuberculose, e esse mesmo processo, e essa mesma representação. Então eu acho bem interessante como é que ele traz isso, né, essa questão da vida dele a partir das obras. Eu acho isso muito interessante, assim, porque a gente consegue ver vários aspectos. E quando a gente for discutir sobre o Menino e a Garça, eu acho que dá para aprofundar ainda mais nisso, né? Mas toda a relação dele com a guerra, com armamentismo, com os aviões, tudo isso perpassa muito sobre a vida dele. E eu acho isso muito interessante, assim, como ele não tem nenhum pudor, e não deveria ter mesmo, de colocar isso nas obras dele, né? E como isso fica claro, assim, é muito interessante. Mahito-san, 行きましょう。Então, vamos falar agora sobre O Menino e a Garça, que é o novo e talvez o último filme do Miyazaki. A gente não sabe muito bem sobre isso ainda, né? Mas, para apresentar o filme, né, O Menino e a Garça, ou Como é que Vocês Vivem, né, que é o nome em japonês, ele é um filme de animação japonês de 2023, escrito e dirigido pelo Hayao Miyazaki e produzido pelo estúdio Ghibli. O título japonês ele faz referência ao romance de 1937, de mesmo nome, né, de Genzaburo Yoshino. Desculpa as pronúncias japonesas, né, não sei muito bem, mas estamos tentando aí. E mesmo não estando totalmente conectado ao romance, né, tem essa referência em relação ao nome do romance. E no filme a gente é apresentado ao Mahito, que é um garoto de 12 anos, que está enfrentando dificuldades para se ajustar a uma nova cidade após a trágica perda de sua mãe. Nesse momento, uma garça misteriosa, capaz de falar, cruza o caminho de Mahito e, surpreendentemente, a ave revela que sua mãe ainda está viva
e que há uma forma de encontrá-la. Então, o Mahito ele decide seguir a garça e embarcar em uma jornada, e o primeiro passo dessa jornada é entrar em uma torre abandonada, cuja presença sussurra segredos e mistérios antigos. É lá que Mahito descobre uma passagem para outro mundo, repleto de paisagens exuberantes e criaturas fantásticas, e a cada passo dado nesse novo mundo e desconhecido, o Mahito ele parece se confrontar com seus próprios conflitos internos. Então, só essa sinopse do filme a gente já consegue ver diversas marcas assim do Miyazaki, né? Agora com esse novo longa. E antes de passar a palavra para você, só queria comentar que eu fiquei muito, muito feliz de poder ter a possibilidade de poder assistir um filme do Miyazaki no cinema, né? Eu assisti no Capitólio, aqui em Porto Alegre, e fiquei muito feliz mesmo de ter essa oportunidade de poder ver uma obra do Miyazaki, que é um diretor tão consolidado, assim, dentro da animação japonesa e internacionalmente. Então, acho que, pra mim, assim, fiquei muito feliz de poder ver uma obra do Miyazaki em uma tela grande. Eu, infelizmente, não consegui. Eu tive que recorrer a outros meios para assistir, porque o dia que eu escolhi para assistir, eu fui no Capitólio e estava lotado. Eu não consegui assistir. E eu fiquei... eu já esperava, de certa forma. Na verdade, eu não esperava, me surpreendeu. Eu achei que teriam mais salas exibindo em horários mais acessíveis, mas não tinha. Tinha muita coisa... Não vou dizer mais mainstream, porque Estúdio Ghibli, de certa forma, flerta ali com o mainstream, apesar de percorrer outros caminhos também. Mas tinha muita coisa e não teve espaço, assim. Eu achei estranho porque, como a gente falou, a Viagem de Chihiro foi muito potente, foi muito forte, muito importante. E o Menino e a Garça era um dos favoritos, né, pra ganhar o Oscar, tanto que ganhou. Então eu esperava mais salas de cinema com esse filme passando, mas infelizmente não teve. Eu acabei perdendo o tempo ali pra assistir ele no cinema. Então eu espero que Miyazaki não se aposente para eu poder assistir um filme dele no cinema, ou que tenha uma nova exibição, né, do Menino e a Garça em algum momento, ou de algum outro clássico. Vamos mandar uma carta pra ele falando, por favor, não se aposente, precisamos de mais um filme no cinema. Mas sabe o que eu acho também, assim, pra começar falando sobre esse filme? Eu falei na minha apresentação do podcast que depois de mais de 10 anos a gente teve um outro filme do Miyazaki. Porque no Vidas ao Vento ele já falava que ele ia se aposentar, que seria o último filme dele, mas daí ele retorna com Menina e a Garça. E aí demorou 10 anos praticamente pra esse filme ficar pronto. E, cara, isso é muito tempo, mas também expressa muito bem o quanto esse filme é fantástico, magnífico. E o quanto esse filme trata de muitos temas que a gente pode ficar aqui, sei lá, várias horas falando, assim, sobre os temas que esse filme trata. Uma coisa que eu até coloquei nas minhas anotações é que eu diria que esse filme é uma mistura do Castelo Animado com A Viagem de Chihiro. Nesse sentido, assim, dele ter esse lado confuso, que de certa forma me atrai, como eu falei antes, e ter também esse aspecto de uma pessoa embarcando num mundo completamente novo, assim, né? Diferente. Mas, enfim, sobre aspectos de produção, né, do Menino e a Garça, tem algumas coisas que me chamam muito a atenção, assim, além do processo de produção mesmo, que esse filme ele estreou no Japão com pouquíssima divulgação. Pouquíssima. Ele teve pouquíssima divulgação e ele levou muitas pessoas ao cinema, né, mesmo com pouquíssima divulgação. Eu acho óbvio que acaba que a pouca divulgação virou divulgação também, né, porque foi muito comentado sobre como só teve pôster, basicamente, assim, tipo, o trailer só foi sair um tempo depois. Então, tem todo esse aspecto por trás, assim, e uma coisa mais pessoal, digamos assim, né, da relação do próprio Miyazaki com esse filme, é que ele disse que ele escolheu voltar para fazer esse filme, sair da aposentadoria dele para fazer esse filme, porque ele queria deixar uma mensagem, de certa forma, pro neto dele. E a gente vê, né, ao longo da história do filme, como ela conversa com a história do próprio Miyazaki. Toda a questão de mudança, né, dele se mudar e ter a relação com a mãe, que a mãe do Miyazaki ela acaba falecendo anos depois, não é igual como é no filme, mas é muito similar, assim, eu vejo que é muito similar a história do Miyazaki com este filme, assim. E sobre a aposentadoria, né, o Miyazaki ele fala há muito tempo que vai se aposentar, acho que desde Mononoke tem ele falando que vai se aposentar. E nesse caso ele voltou por esses motivos, né,
para tentar mostrar pro neto dele, deixar uma mensagem pro neto dele do quanto ele ama o neto dele. Eu acho isso muito bonito, assim, e eu acho que esse filme, pra mim, ele traz isso, assim, ele traz que tem muita dedicação e muito amor envolvido na produção dele, assim. Uma coisa que eu queria trazer, assim, é como atualmente, né, a gente tem uma tendência muito grande no mercado a ter animações 3D, né? E isso por si só não me incomoda, assim. Eu acho que tem experimentações muito, muito boas, muito importantes para o mercado de animação. O próprio Homem-Aranha no Aranhaverso e através do Aranhaverso brinca com vários aspectos da animação, mas é animação 3D também. O Gato de Botas, vários outros desenhos que trouxeram uma vida a mais para um 3D que para mim já estava um pouco saturado das animações Disney e Pixar, nada contra, porém tudo contra. E eu gosto, tá? Eu gosto de várias, mas realmente eu acho que ter essa vida diferente, brincar com coisas diferentes, trazer técnicas de animação diferentes, acho que isso é algo que faltava e que estava faltando para animação 3D, mas eu acho que mais importante do que isso é não abandonar a animação 2D. Eu acho que o Japão ainda tem muito isso, né? Os animes semanais que lançam praticamente todo dia nas TVs no Japão, a maioria deles tem pouquíssima intervenção digital no sentido do CG, né? Da computação gráfica, enfim. E o Menino e a Garça é inteiramente feito com animação 2D. Eu não sei se ele tem algum tipo de recurso do 3D. Eu não pesquisei isso, confesso. Mas ele é majoritariamente, pelo menos, 2D. E eu acho isso lindo, assim. As cenas iniciais do filme, elas brincam muito com isso. Tem uma cena do Mahito, do protagonista, correndo em meio a pessoas, indo para um hospital em chamas, e essas pessoas, é um sonho dele, né? E essas pessoas, elas estão tremeluzindo, assim, como se fossem chamas. É muito interessante, muito bonito. E, enfim, eu vou falar mais sobre o que eu acho do filme, mas é isso, eu acho que eu sinto falta de ter esse cuidado com animação e trazer a animação 2D, não desistir da animação 2D, eu sinto falta disso. Aqui no Ocidente também. A gente tem um mercado muito grande, que não é bem mercado daí, né? É indie, muita coisa independente sendo feita. Tem várias delas no YouTube, inclusive, e que são 2D. Acaba que o 2D, ele não é mais barato necessariamente, e ele envolve mais tempo, mas ele pode ser mais barato, né? Então, por isso que a gente vê animações semanais recorrendo a isso. Só que, óbvio, elas não têm o mesmo nível de qualidade que o Menino e a Garça, que filmes maiores têm, né? Então, eu queria louvar isso, assim, que o filme é animação 2D. E mesmo quando brinca, quando mexe com computação gráfica, como o próprio Castelo Animado faz com a Casa do Hall, em alguns momentos, é muito bem feito, é muito bonito, assim. Muito bem animado. Sim. Eu vou comentar só rapidinho que eu detesto a animação 3D mal feita em anime, assim. Eu sou muito fã de anime. Então, assim, às vezes tem uma animação muito grotesca, assim. Eu acho que o 2D realmente tem que ficar. É espetacular, assim, tu ver uma animação 2D. Mas também acho que tem muito anime, né, que faz, que nem tu falou também, do Estúdio Ghibli, que faz muito bem essa intersecção entre os dois estilos e que fica muito lindo, né? A gente tem Demon Slayer aí que tá arrasando, que é um anime que mistura muito bem os dois. Então eu acho que tem espaço pros dois, assim, sinceramente. Só que as pessoas têm que saber também dosar um pouco, assim. Mas vai lá, Ju. Eu acho que, bem assim que você estava dizendo, eu acho que a gente chegou num nível, assim, da animação em que as pessoas viam o 3D como quase o fim, né? Chegamos, vamos tentar alcançar o máximo de realismo possível, porque se a gente chegar na outra realidade, as pessoas vão gostar, vai vender e vai dar público. E eu acho que, como o André comentou, a questão do Aranhaverso, acho que é um grande fenômeno nesse sentido, de tentar relacionar diversos tipos de animação
e também tentar retomar, né, a animação e repensar a animação no sentido de que ela não precisa ser extremamente realista, porque é uma animação, né? Claro, tem animações que vão se propor ter um foco, né, na questão da realidade, assim, mas a gente também tem essa retomada da animação sendo uma animação, sendo um desenho de algum modo. E eu acho que o Estúdio Ghibli e o Miyazaki, ele tem muito essa valorização do que é manual, do que é o 2D, e eu acho que essas pontuações são muito boas porque, cara, realmente, o início do filme do Menino na Garça sim, é lindo, é muito bonito, assim, é muito, nem tem que falar porque é quase um quadro, assim, sendo pintado, mas em animação 2D, toda essa questão daí manual, assim. E sobre a obra, assim, o livro, né, que vai dar, né, origem ao nome, né, mesmo ele sendo diferente, o livro ele fala muito dos assuntos que o filme vai passar, né, principalmente as questões de ética, de moral, de sociedade e, principalmente, acho que o ponto principal do filme que é a busca pelo sentido da vida. E eu acho que por isso que talvez o Miyazaki ele usou, né, esse livro como referência em relação aos assuntos, porque acho que é um pouco disso que o filme ele vai falar, né, sobre a questão do sentido da vida, né, porque como o Andrei falou, é quase digamos assim, uma carta, assim, pro filho dele, e pro filho dele não, quase uma carta pro neto dele, e também, de algum modo, pro legado que ele tá construindo, né, porque na obra a gente tem o Mahito, que é o personagem principal, que ele, de algum modo, tá em busca de algo, assim, ele tá em busca de descobrir, tá em busca, ele não tem muito mais, não tem tanto objetivo, assim, porque ele perde a sua base, que é a mãe dele, né, então ele vive, de algum modo, um certo luto nesse momento. E eu acho que tudo isso se relaciona tudo isso se relaciona com a vida do Miyazaki e o que ele vive hoje, assim. Então, em muitos momentos também dessa obra, né, parecia que o Miyazaki estava tentando revisitar os próprios filmes dele, né. E eu até pesquisei sobre isso e tem muitas cenas do Menino e a Garça que são referências a filmes antigos do Miyazaki. Então, é quase como ele estivesse fazendo né, um quadro assim do que ele pintou, ou do que ele empilhou, né, fazendo referência ao mago, né, que a gente pode comentar mais além, do que ele foi construindo assim como legado. E aí, isso ele vai relembrando a partir do filme, a partir de algumas cenas, né. Então, o André falou que sentiu muito, né, o castelo animado e Viagem de Chihiro, porque acho que é um pouco disso, é realmente essa mistura de temas e de conceito que o Miyazaki trouxe a partir da obra dele, né, a partir, enfim, de todo o seu legado, e aqui ele traz novamente a ponto de, mais uma vez, se legitimar, porque é um filme incrível, é um filme muito bonito, e trazendo toda essa questão filosófica do sentido da vida, da questão do luto do Mahito, dele passando por luto em busca da sua mãe, né, de encontrar a sua mãe novamente. Então, eu acho que são diversos pontos assim, que vão se alinhando para mostrar o que o Miyazaki ele quer contar pro público agora. Eu acho que, como a gente falou, que o Miyazaki traz muitas referências da vida dele pessoal pros filmes dele, mas eu acho que o Menina Garça é o filme que mais fala com ele mesmo, sabe? Com o Miyazaki enquanto pessoa, assim, sabe? Enquanto criador. Porque a gente vê ele trazendo vários temas que são importantes nos vários filmes que ele fez, né? A gente falou aqui de sustentabilidade, mulheres fortes, guerras, então, mas a gente vê aqui no Menina Garça um filme que não tem tantos esses aspectos tão exacerbados assim, né? A gente sabe que tá acontecendo ali o final de uma guerra, a gente sabe que a mãe do Mahito faleceu, a gente vê ali que o pai dele também trabalha com aviação, mas a gente acompanha muito mais esse menino tentando entender ali esse momento da vida dele, que é um momento super horrível pra qualquer criança que perde a mãe tão cedo, e ele precisa passar por essa provação, por essa dor, e até um pouco assim, o que eu acho interessante é que o Mahito, ele não é um personagem que te cativa desde o primeiro momento, sabe? A gente vê vários personagens do Miyazaki que são muito cativantes e que tu ama eles já, assim, nos primeiros momentos que tu tá assistindo o personagem, e o Mahito não. Porque ele é um personagem muito mais indiferente, assim, muito mais... parece até um pouco mais cru, assim. E é justamente por conta dessa dor que ele tá passando e que a gente não vê ele exacerbar, ele não... ele tem alguns momentos que ele é um pouco mais emotivo em relação a isso, mas são muito poucos, porque a maioria do tempo ele tá muito indiferente a tudo que tá acontecendo ali ao redor. E aí, e até depois quando ele é chamado pra aventura, né, pra buscar, e é pra ir em busca da mãe dele. E ele sabe, assim, tu vê, assim, que ele sabe que aquilo ali não é real, que a mãe dele não tá viva e que é uma mentira. Mas ele vai mesmo assim, porque é um fio de esperança que ele tem de reencontrar a mãe.
Então eu acho que esse filme, ele realmente, assim, é uma visita à obra do Miyazaki, mas também a tudo que o Miyazaki passou, assim, enquanto pessoa, assim, do pessoal dele, sabe? E ao mesmo tempo que o personagem sabe que ele não vai de fato reencontrar a mãe, ele reencontra ela fisicamente, mas também, de certa forma, metafisicamente, né? Tipo, ele se reencontra. Ele talvez não tenha superado ali a perda, mas ele meio que se reconecta, né, com essa relação e entende que ele tem que seguir em frente e nunca abandonar isso, porque não, é impossível, mas continuar vivendo, né? Eu acho que esse filme ele aborda muito bem o luto, assim. Essa coisa da indiferença que tu falou é uma forma diferente de abordar o luto, talvez, do que a gente está acostumado, mas é muito, muito boa, assim, é muito profunda e conversa muito comigo, assim. Uma outra coisa, assim, que eu gostei bastante desse filme, acho que são duas coisas que se relacionam. Como esse filme, ele tem um plano de fundo de guerra, embora ele não mostre a guerra, ele não seja diretamente relacionado à guerra, mas ao mesmo tempo ele está. Porque a gente sente naqueles personagens que, no próprio Mahito, não só pela perda da mãe, mas toda a dinâmica deles terem que se mudar de um lado para o outro, depois voltar para Tóquio, a gente sente que tem alguma coisa errada ali no ar, de certa forma, né? Tipo, as pessoas barganhando cigarro, a comida vindo da capital, né? Tem uma cena que eles levam uma mala cheia de comida industrializada, mas o pessoal fica feliz em ter acesso àquilo, né? E a gente vê esse plano de fundo, e isso me chama muita atenção na obra do Miyazaki como um todo, que ele geralmente aborda a guerra da perspectiva das pessoas, da perspectiva dos civis. Ele conta as histórias, mesmo as histórias sobre guerra, a partir dessas perspectivas. Nunca sobre a perspectiva de um militar, por exemplo, mesmo que existam personagens ali que têm alguma relação. Sejam guerras fantásticas, como no Castelo Animado ou em Náusea, seja em filmes que abordam guerra real, a Segunda Guerra Mundial, né? Um tema muito recorrente nos filmes do Miyazaki, tanto pela própria história dele. E a outra coisa que eu acho que se conecta a isso, e se conecta a nós, aqui da América Latina, que é uma parte do gênero literário muito popular aqui, que é o realismo mágico, que é o realismo fantástico, do Garcia Marques, e até o Guillermo del Toro traz muito isso nos filmes dele. E isso existe, de certa forma, na obra do Miyazaki. Eu acho que a própria Viagem de Chihiro tem muito disso, mas eu sinto que é mais forte no Menino e a Garça. Muito por conta desse subtexto de guerra, assim. Porque isso está muito relacionado aqui, né? As ditaduras na América Latina, elas são, muitas vezes, o plano de fundo das tramas que abordam o realismo mágico e uma fuga para um outro mundo. E o Mahito ali, ele tá fugindo da perda da mãe, mas também de um lugar que não era o lugar que ele nasceu, não era o lugar que ele viveu, é um lugar novo que ele chegou, que ele tá nesse contexto e não fica claro de como ou por que o hospital que a mãe dele foi incendiado, tava pegando fogo, pode ter sido um acidente, pode ter relação com a guerra ou não, mas enfim, eu acho que me passou muito forte essa sensação, assim, de realismo fantástico, de realismo mágico, mais ainda do que em outros filmes. Eu gosto muito de como, de certa forma, o filme é uma viagem no tempo, e não é, porque a mãe dele fica um ano naquele mundo fantástico quando ela é criança, quando ela tem mais ou menos a idade dele, e eles se encontram lá, só que aí cada um sai e volta pro seu lugar no tempo. Eu acho isso muito interessante no filme. E eu queria fechar esses comentários falando que se esse filme ele fosse ocidental, ele seria um Vingadores. Porque ele traz muito da obra, né, do Miyazaki, da obra do Ghibli, e então eu sinto muito forte que seria isso, assim, se ele fosse da Disney, ele traria referências mais diretas, talvez, porque eu comentei antes, né, que eu sinto muito da Viagem de Chihiro nesse filme, mas eu sinto muito do Castelo Animado também, e talvez por ser um dos meus favoritos, mas toda a relação da mãe do Mahito, esqueci o nome da personagem, acho que é da Rimi, com o fogo, me lembra muito Calcifer. Tem várias cenas que eles atravessam
um portal e eles estão num gramado e tem estrelas cadentes caindo, aquilo me lembra muito Castelo Animado. Tem os Warawara, né, que estão presentes na Princesa Mononoke. Enfim, é muito legal isso, eu achei muito divertido. E eu acho que da forma que é feito é mais divertido ainda, assim. Ele podia muito bem ir para um caminho de fazer referências mais diretas, mas eu nunca achei que ele iria fazer isso de fato. E para mim é isso, assim, eu gosto muito do contexto histórico que os filmes eles geralmente estão inseridos, de como eles abordam a visão das pessoas que geralmente não são. A gente está muito acostumado com, não só no Ocidente, mas acho que no mundo inteiro, com obras abordando a Segunda Guerra Mundial, é um período muito importante, e geralmente é abordado a partir dos olhos de militares, a partir dos olhos das pessoas que tiveram algum papel decisivo na guerra, né? Sejam políticos, militares, enfim. E poucas vezes eu tive contato com esse olhar da pessoa que está vivendo a vida no meio desse contexto. Ainda mais vivendo a vida no Japão, que, como a gente bem sabe, esteve do lado do eixo na Segunda Guerra, né? E é um olhar que não é um olhar de julgamento, né? Tipo, e também não é um olhar que tenta colocar essas pessoas como simplesmente vítimas, né? É um olhar complexo sobre o tema. E mesmo que não aborde diretamente, é um olhar complexo. Eu acho isso interessante. Assim. Exato, acho que todo esse contexto histórico da guerra, tu falou do Castelo Animado, né? Em que tem uma guerra acontecendo e a gente sente o peso, né, do que é a guerra e de todo o impacto da guerra a partir dos personagens, né? Acho que eu concordo com quando o Menino na Garça faz muito bem isso, mas eu fico pensando que no Castelo Animado a gente não tem muito bem uma explicação do porquê tá acontecendo a guerra ou por qual motivo, né? Simplesmente ela tá ali, pensando nessa questão da construção desses contextos em que a gente não tem uma explicação concreta, em que né, as palavras que a gente usou aqui de uma confusão, mas não uma confusão no sentido ruim, mas que constrói o que é a obra, de algum modo, porque a gente tem várias partes do filme, várias organizações narrativas, digamos assim, que não são totalmente explicadas. Eu acho que no Menino na Garça, a questão da guerra, a guerra tá ali, tá acontecendo. Mas a gente tá, né, olhando pros personagens, né, para o que esses personagens estão sentindo a partir da guerra, né, como é que eles estão vivendo ali naquele contexto, como é que eles estão sobrevivendo a partir disso, né. E eu acho que, de algum modo, o Miyazaki ele faz muito bem isso como proposta narrativa, né. Tanto a questão de não explicar muito, a questão mais de mostrar também, a partir do que ele constrói. E eu acho que uma coisa muito interessante, que isso vem muito também de como o próprio Miyazaki ele cria, né, as obras, assim. A partir de pesquisa eu tava muito vendo sobre isso, da questão de como ele pensa os filmes dele a partir dos storyboards, né, e sem necessariamente ter um roteiro, assim, cravado, né, mas ele vai construir o filme, né, a partir do storyboard, das cenas, das imagens e também dos sons, né, então eu acho que isso ainda deixa mais mágico, né? Os mundos mágicos deles, em que ele vai deixando esses enigmas, né? Essas brechas, esses pontos que nos deixam com dúvidas, mas de algum modo tá ali, sabe? Tá ali no não dito. Eu ia comentar sobre isso, assim, sobre como é difícil isso, na perspectiva de alguém que cria, né? Eu não trabalho na indústria da animação, eu trabalho com quadrinhos, mas existem similaridades, assim, em alguns aspectos, e um deles é esse, assim, né? As etapas de produção. E eu costumo pensar de forma muito visual, assim. Então, sempre quando eu tô pensando uma história, eu tô rabiscando um storyboard, de certa forma. Mas depois disso eu vou pro roteiro, eu estruturo o roteiro direitinho, e aí eu trabalho no storyboard de fato, né? Que nos quadrinhos a gente costuma chamar de thumbnail ou de RAF, né? Que é uma palavra em português, se não me engano. E é muito louco, assim. Essa é a palavra, eu acho, pro processo do Miyazaki, assim. Eu acho que tem algumas pessoas, né, na indústria que conseguem fazer diferente do que a gente normalmente faz. Eu acho que o Miyazaki é uma dessas pessoas. Dá pra citar o Neil Gaiman, dá pra citar o Alan Moore dentro dos quadrinhos, que conseguem fugir um pouco das estruturas padrões que a gente segue para poder contar suas histórias. Eu acho que funciona muito, assim. Eu realmente senti uma confusão no Menino e a Garça em alguns momentos. E, como eu falei, acaba não me incomodando. Eu entendo que algumas pessoas possam se incomodar com isso,
Mas eu gosto particularmente de não ter algumas respostas, assim. Tipo, o que era aquele mundo? Não precisa, sabe? Eu não sinto que eu preciso saber o que era aquele mundo pra entender a história, pra compreender os personagens. Eu acho que a jornada do Mahito, a relação dele com a mãe, a relação dele com o luto. E uma coisa curiosa que eu achei é a representação do pai do Mahito. Ele aparece pouco até, né? Ele não tem um destaque muito grande. E o filme, ele coloca o Mahito em algumas situações onde mostra que ele tem um desconforto. Por exemplo, a relação do pai com a tia. Aquilo causa um certo desconforto no Mahito e não fala, o Mahito não fala, ele não precisa explicar o que ele tá sentindo. O filme mostra, e mostra de uma forma muito, pra mim, uma forma muito competente, assim. Ele consegue mostrar o que ele tá passando, o que ele tá pensando sobre aquela situação, que ele não gostaria de estar vendo aquilo, mas ao mesmo tempo ele não consegue julgar o pai dele, ou ele até gostaria, mas ele meio que não tem força pra isso, ele tá de luto, ele tá triste, e eu também achei o pai dele um personagem interessante, porque é meio difícil ver algumas representações masculinas de pais preocupados com o filho, de fato, né? E eu achei isso interessante, assim, é algo diferente, talvez, do que... E uma coisa que da obra do Miyazaki, que eu gostaria de comentar, e eu acho que tá presente nesse filme também, e que me chama muita atenção, não só na obra do Miyazaki, mas em histórias como um todo, é em como a resolução dos problemas, elas fogem do padrão. A gente tá muito acostumado com histórias onde, principalmente de aventura, de ação, onde os personagens eles resolvem de forma violenta as coisas, né? Eles acabam enfrentando os vilões, matando ou não matando, mas trocando socos. E as histórias do Ghibli, as histórias do Miyazaki, elas não vão por esse caminho. Eu acho isso interessante, eu acho isso uma proposta muito boa. E não sendo moralista em relação à violência, não é isso. Mas eu acho que é interessante a gente ter um outro aspecto, uma outra perspectiva de como resolver as coisas que a gente lida, né? E tem várias histórias que tem cenas de violência, cenas de ação, mas elas geralmente não culminam numa resolução, assim. Elas são muitas vezes o problema, elas são muitas vezes a coisa que os personagens querem resolver, né? No Náusea, o clímax do filme ele é todo sobre isso, assim, sobre impedir que haja um massacre, que haja uma violência extrema, seja aos animais daquele filme, seja às pessoas, né? Pois é, você fala bastante sobre o filme ele ser enigmático e ser um pouco confuso. E aí, como ele falou que isso não pega tanto ele, também, assim, não me pega tanto. Eu gosto muito de filmes em que tu sai, assim, perguntando, caramba, o que eu acabei de ver aqui, sabe? Então, esse filme tem muito disso, assim, que tu meio que sai depois do filme muito refletindo e muito querendo entender quem são aqueles personagens, o que era aquele mundo fantástico, por que que... Quem que era... A minha maior pergunta na minha cabeça, que não tinha nada a ver também, porque também nem precisava de explicação, mas era, tipo, quem que era o dono daquele túmulo lá, porque a personagem dele, quando o Mahito chega lá no mundo fantástico, tem um túmulo, quem que tá naquele túmulo, então tem muitos... o filme apresenta muitas coisas e ele deixa aberto, assim... vários mistérios e que ele não faz também questão de explicar, porque também não é tão interessante explicar, ou porque é só algo que tá ali pra existir. E a gente tem muito isso nos filmes do Miyazaki, a gente já falou sobre isso aqui, que é essa coisa assim de só existir e só contemplar, e que às vezes não tem um grande significado, mas apenas tá pairando ali sobre os personagens, sobre a história. E aí eu acho que o Nina Garça tem muito dessas questões, assim, que a gente não entende muito bem o que tá acontecendo, por que os periquitos estão brigando, por que os periquitos estão ali, sabe? E aí, mas mesmo assim, tu consegue sentir o filme, sabe? Até porque eu acho que isso também é muito forte nas histórias do Miyazaki, né? Que é o sentimentalismo e como ele traz essa questão da gente poder sentir os personagens, poder entender os personagens. E aí, nesse filme, eu acredito que também é um pouco mais lenta essa progressão de tentar entender os personagens, porque é mais pro meio, pro fim, que tu vai ali compreender um pouco mais sobre o Mahito, assim, tudo mais. Porque, como eu falei, ele é um personagem muito diferente, então ele não é um personagem que te passa grandes emoções logo de começo.
Então, eu acho que isso realmente, assim, não tem nenhum problema. E, obviamente, tem pessoas que também vão achar um pouco estranho, porque falta um pouco de drama ali, do personagem em si, tô falando, assim, da questão da concepção do personagem principal do filme, mas que a gente percebe que é parte da narrativa, que é parte de como o Miyazaki pensou esse filme. E aí, enfim, eu acho que quando o filme ele vai pro Fantástico é a parte em que a gente consegue ter uma total apreciação de toda a obra ali, né? E de como ele faz como o Miyazaki consegue dominar o uso da magia, o uso da fantasia. E aí. E mesmo sem tudo ter uma lógica por trás, porque acho que a gente, como assim, ser humano, a gente sempre quer ter uma lógica, né? A gente sempre quer entender da onde que vem, por que que é assim. E aí eu acho que esse filme, ele não tem uma lógica, mas ele parece que tudo faz sentido de alguma forma, sabe? Parece que, assim, no final, assim, tu percebe, beleza, eu entendo o que esse menino tá passando, eu não compreendo totalmente esse mundo, mas eu sei que ele passou por um trauma e que esse mundo talvez fosse o momento pra ele fugir disso. E aí eu acho que isso também é muito especial nesse filme, pela questão, né, de que a gente falou que é uma referência à vida do Miyazaki. Então, enfim, quando eu saí da sessão, realmente me senti muito confusa, mas depois eu fui pensando no filme e tentando, assim, entender como é que esse filme falava comigo, falava com o diretor, falava com as pessoas. E aí eu acho que ele transmite muito, assim, do que a gente vai sentir em algum momento da vida, sabe? Eu sinto muito isso também, de que, tipo, é muito um momento, assim. Eu sinto isso em outros filmes, como A Viagem de Chihiro, de, tipo, foi um momento que esse personagem passou, até pelo final dele, né? E algo mudou ali, né? É bem a jornada dele se encerrando, ele tendo aprendido alguma coisa, mesmo que não seja algo tão didático no sentido de explicado, né? Não é tão explicado o drama que ele passou. Eu acho que também tem uma questão também que a gente tinha que falar aqui, que é muito importante, que durante a produção desse filme, o melhor amigo do Miyazaki morreu, né? Então, o Takahata, então acho que isso também abalou muito ele e muito o que ele tava pensando pra esse filme. E aí eu acho que a gente falou, né, que o filme traz sobre vida, sobre luto, sobre morte, e isso se reflete no momento atual também que o Miyazaki tá passando. Então, enfim, eu acho que... Enfim, se o Miyazaki não fizer outro filme depois, eu vou super entender, porque esse filme parece realmente o fechamento da obra total dele, sabe? Pegando o ponto dessa questão do universo mágico, né, dessa... A gente sabe que o Miyazaki ele sempre propõe a apresentar, né, um mundo, um universo mágico, e, né, esse filme é mais um universo, né, mais um universo extraordinário, e eu acho que essa questão da confusão, né, voltando a isso, eu acho que a própria experiência de tu tá participando da jornada ali com o Mahito, né, com os personagens nesse universo, conhecendo esse novo universo, faz parte do que é a experiência do filme, né, e realmente, como a gente tava comentando aqui, às vezes a gente não precisa muito das respostas, né, a gente precisa muito de tudo explicado, porque a gente, realmente, eu tava no cinema, né, e sentindo essa mesma sensação de, cara, acabou o filme, eu tava assim, nossa, que experiência foi essa, sabe, o que eu passei aqui, tipo, quais aprendizados eu vivenciei e aprendi a partir de só, né, tá ali apreciando, né, o filme. Então, é realmente uma jornada, assim. E principalmente porque o Miyazaki, ele se propõe a ter esses pontos de contemplação, né, em relação tanto à existência dos personagens, à existência do universo, e o que mais pesa ainda é os debates que ele faz nesse filme, né, porque além do luto do Mahito, a gente tem as próprias questões da morte, né, que são muito bem pautadas, a própria questão da vida, né, porque isso vai se relacionar com o Miyazaki, e eu acho que a própria questão de a gente ter, né, o personagem lá do vô, do Mahito, que é um mago de algum modo, né, a gente vê quase uma representação, né, quase como se fosse o Miyazaki, né, então a gente tem essa representação muito forte, assim, do Miyazaki meio que dizendo, né, que falando falando para uma nova geração e também falando sobre uma nova geração que vai herdar o que ele construiu, né, que vai herdar, né, aquelas pedrinhas que o mago tá empilhando, né, mais pro final do filme. Então ele fala muito sobre isso, sobre essa questão do Mahito ali, né, de tá herdando esse universo que ele criou e muito menos no filme ele fala, né? Ele pergunta pro Mahito se ele gostaria de continuar o trabalho que ele vem desenvolvendo, né? A partir daquele mundo mágico, né? Em que ele tá ali há muito tempo já. Então, tá ali, né? Tá escrito ali o que o diretor quer passar, assim.
Tem também uma linha toda desse filme que é meio enigmática, entre aspas. Por que as aspas? Porque eu não acho que seja, eu acho que é de propósito, mas que é a Lady Natsuko, que é a tia do Mahito. Eu acho muito interessante, assim, não só a dinâmica dela com o pai, que eu já citei, mas ela não explica, né? Não explica por que ela tá naquele mundo, porque ela se refugiou naquele mundo também, esperando o filho dela nascer. Então aí mais uma dinâmica de vida e morte, de nascimento. Nem porque não se explica muito, assim. Os pássaros só dizem que. Só é dito que os pássaros não comeram ela porque ela estava grávida e eles não fazem isso. Mas ela tá lá e ela parece estar muito mal, assim. Eles comentam que ela estava passando mal, mas eles dizem que é um passar mal físico, né? Não mental. Mas dá a entender que é uma questão mais mental mesmo, de tipo, dela, dessa relação com a perda da irmã, talvez, com o Mahito ali, com o pai do Mahito, tá esperando um filho do, do marido da irmã que faleceu, enfim. É toda uma dinâmica que não é muito explicada, mas ela é colocada ali, ela é posta. Pelo menos as coisas acontecem, né? Elas estão acontecendo, mesmo que elas não estejam sendo explicadas pra gente, né? E eu acho isso interessante. E por falar em personagens, né? Falando em um personagem do mundo real, que eu acho muito importante pra história do Miyazaki, pra história dos filmes do Estúdio Ghibli, que é o Joe Hisaishi. Ele é o compositor das músicas, e eu acho a trilha sonora desse filme impecável, assim, eu gostei muito, e a trilha sonora tanto de vários outros filmes, né, mas as que mais se destacam pra mim são as da Viagem de Chihiro e do Castelo Animado, foram compostas por ele. Eu gosto muito da trilha e eu gostei muito da trilha nesse filme, o papel que ela tem. Ela é um pouco assustadora às vezes, e esse assustador ele entra muito em contraste com o desconhecido, né? Com a gente não entender direito o que está acontecendo, onde é que esse mundo. A própria garça, no início, a gente mal falou da garça, né? A gente tá falando um tempão aqui. e a garça, ela é meio assustadora no início do filme. E eu acho legal, assim, que eu tava conversando com uma amiga e eu comentei pra ela com ela aqui. Eu bati o olho na garça e eu entendi que ela seria aquele personagem que é meio ameaçador no início, que é meio que um antagonista no início, mas depois ele vira o amigo do protagonista, né? E geralmente esse personagem ele é meio mágico, ele é meio antropomorfizado, ele que leva o protagonista pra aventura, e dito e feito. Mas eu não digo isso achando previsível de uma forma ruim, mas sim de uma forma interessante, assim, mais um aspecto do Estúdio Ghibli que tá ali, né? Mais uma coisa que o Miyazaki faz referência, e visualmente a garça é muito legal, toda a dinâmica dela sair de dentro e ser uma pessoa, e depois o bico dela tá furado e colocar uma tampa pra ela poder voar de novo. Achei muito divertido, assim. E até a questão dela ser, tipo, que eles comentam, né, que ela é mentirosa, assim, já meio dando indícios de que ela iria enganar o Mahito, né? Então, assim, o filme, ele realmente parte dessas questões que... apresentando esses personagens e dando pistas sobre os personagens. E a garça, eu acho muito... como tu falou, o jeito dela, o aspecto dela é muito interessante, assim, o design dela é muito legal, assim, da forma como ela foi criada e posta naquela história, e como ela também aparece em vários momentos, assim, bem cruciais na história, até toda aquela questão dos pelicanos, né, dos pelicanos, que por que eles estão naquele mundo, por que eles não podem sair dali, né, eles estão morrendo ali, e aí, enfim, são muitas coisas abertas. Como a gente falou, não precisa também explicar, a gente pode talvez imaginar e criar nossas próprias teorias sobre por que aquele mundo era daquela forma, mas eu também acho muito fantástico a forma como, a gente já falou um pouquinho aqui do final do filme, né, mas a forma como o filme vai se encaminhando pro final, porque a gente tem ali aquela questão de que o Mahito meio que fala, poxa, eu não quero cuidar desse mundo, tipo, não quero isso aqui pra mim. E aí, tipo, valeu, falou tchau, assim, e aí, beleza, o mundo acaba e desmorona tudo, assim, e uns 1000 anos que o tataravô ficou ali, não que não valeu de nada, porque obviamente teve um significado, mas simplesmente acabou porque o Mahito falou que não, sabe? E aí eu acho que também é um final bem... ele não é um final, assim, super grandioso e super com uma história de moral, sabe? Ele é só, eu não quero isso aqui. Mahito fica mais um tempo na casa dele e depois ele vai embora. E é isso, acabou, sabe? Não tem que mais colocar, porque como a gente falou,
é um filme que trata sobre personagens da vida real, personagens que estão vivendo o seu cotidiano e que de uma hora pra outra as coisas vão mudando na vida deles e acabando, sabe? O fantástico é só mais uma parte da vida deles. Então eu acho que esse filme é realmente, assim, muito, muito interessante como ele faz esse final também super agridoce, assim, sabe? Ele é um filme que, como vocês falaram, assim, a gente tem o personagem da Garça que ele é um point pra apresentar, né, o que vai ser a jornada do filme, né, pra levar o Marrito a esse mundo mágico, né, tá ali guiando ele e realmente, do início, assim, eu também não fiz a ligação de que a Garça era o mesmo personagem, né, o mesmo personagem que ela se torna, né, que é realmente um personagem que tem ali um design, assim, mais, de algum modo, não pra ser assustador, né, mas pra ser meio que engraçado também, e que em muitos momentos a gente não consegue entender se ela é amigo ou inimigo, né, se é fã ou hater, e eles vão, a partir disso, né, a partir desse embate do que a Garça é, pro Marrito, vai construindo de algum modo uma relação de amizade, né, e eles acabam. E eu acho que é bem assim, sabe? O filme, ele vai se chegando no final num sentido de que é isso, exploramos o mundo mágico, né? Esse é o universo, né? E vida que segue, né? Tipo, é isso. Vida que segue. Acho que o Miyazaki, ele consegue dizer o que ele queria expressar a partir dessa obra. E muito além, eu acho que vai mais além do que a gente consegue, às vezes, definir o que o filme é, né? Porque ele, enfim, acho que eu sinto que eu posso ver ele diversas vezes, eu não revi o filme, ainda tenho que rever. Eu sinto que eu posso rever ele muitas vezes e ainda encontrar muito sobre o Miyazaki, sobre tanto o Estúdio Ghibli e sobre o próprio filme, né? Eu acho que tu comentou isso, Juliano, e eu acho que tem muito a ver, a Júlia também falou sobre isso, sobre como ficou nas mãos do Marrito, né? Ficou nas mãos dele escolher ou não assumir aquele mundo, e ele escolheu não assumi-lo, né? E eu acho que pensando no que o Miyazaki quer dizer, o que ele quer deixar, e até nessa relação dele com o neto, com a família dele, com estar se confrontando também com o fim da vida, querendo ou não, né? Ele é um homem idoso já, e acho que isso tem muito a ver, assim, tipo, e essa questão da autonomia, né? Do personagem poder escolher. Eu acho isso muito interessante, assim, e que talvez em outras histórias o personagem escolhesse ficar naquele mundo de fantasia, e não voltar pro mundo real. E ele parece não ter nem cogitado isso, assim. Parece que ele só... Não, eu quero voltar. Eu vim aqui pra voltar. Eu só vim buscar uma pessoa, eu vou voltar. Eu acho isso bem legal, assim. E bem isso, né? O Miyazaki, ele tá ali já com seus bem 83 anos, né? Então, realmente bem velhinho, né? Ele tentou se aposentar com o filme Vidas ao Vento, né? E agora vem de novo com essa proposta e vamos ver se vai se manter, né? A gente espera que... A gente sempre espera que não, né? Porque a gente sempre quer ver mais um filme, né? Mais uma obra do Miyazaki, né? Mas parece muito que é um final, assim, né? Como a própria Julia falou, parece que é muito uma despedida, assim, do que ele construiu. Mas, se ele quiser lançar mais um, né? A gente vai estar aí pra acompanhar de novo. Sim. Assim, né? Não pedindo, mas se tu quiser, sabe? Eu queria só comentar uma coisa rapidinha sobre essa coisa da animação, da animação japonesa, né? E eu percebo que, óbvio que eu sou novo, não só de idade, mas também em relação a estar na cena de quadrinhos nacional, mas eu percebo muito que as referências, elas são muito da animação japonesa, assim. Ela tá muito presente. Por quê? Porque a gente cresceu assistindo anime, a gente cresceu lendo mangá, e o Estúdio Ghibli e o Miyazaki, eles têm muita influência no que é produzido de quadrinho aqui também, né? Então eu acho que é bem interessante, assim, não só de quadrinho, mas também de ilustração, de arte, a gente vê muito como referência, seja até fazendo piada do nosso estilo brasileiro de ser. O Paulo Moreira já fez várias ilustrações sobre o Estúdio Ghibli com tons mais de piada, de brincadeira mesmo. Então a gente tem várias... O Paulo Moreira é um quadrinista, cartunista brasileiro que eu gosto bastante. E, enfim, eu acho que pra mim é óbvio a influência, assim, é óbvio que é muito, muito influente. E não só aqui no Brasil, mas também a indústria de animação norte-americana, né, dos Estados Unidos, ela tem colossos, né, a própria Disney, por mais que possa se criticar a empresa, tem
ela é um dos pilares da indústria de animação, isso é inegável, e muito por conta de quem trabalhou nela, né, de quem produziu as animações, os artistas, mas a gente vê que é cada vez mais forte a influência de animes, né, de animação japonesa naquela indústria. A gente vê com vários desenhos mais recentes vindo com não só a influência narrativa de temas que são abordados em animes, mas também de desenho, estilo de traço. Enfim, é bastante nítido, assim. E eu acho que dá para perceber o quanto isso mudou, assim. Quanto antigamente se produzia um tipo de história com um tipo de traço, seja dentro dos quadrinhos de super-heróis, seja outros quadrinhos como o quadrinho noir, como outros tipos de história. E agora já tem uma influência bem mais pesada, assim, do mangá, uma influência mais pesada do anime. Eu acho que dá pra ver isso, assim. Então, pessoal, a gente chegou ao final de mais um episódio, né? Acho que a gente percebeu que esse tema, assim, gera tantas discussões, assim, e eu até comentei no off que durante vocês falando, assim, eu pensei em diversos temas para episódios específicos só em relação ao Miyazaki, ao Estúdio Ghibli, né, e todo esse universo maravilhoso que a gente tanto gosta, né? E lembrando que o nosso podcast é um podcast independente, então é muito importante o apoio de todo mundo, assim, sempre seguir no Spotify, né, ativar o sininho. E também seguir a gente nas redes sociais, @stories_cast, tanto no Instagram quanto no Twitter. E quem quiser também participar do nosso grupo no WhatsApp, a gente coloca lá, às vezes, algumas coisas sobre os episódios, faz enquetes, manda antecipadamente também os episódios. Então, tá aberto a todo mundo que quiser participar do nosso grupo, é isso. Eu tô lá no grupo, hein? Verdade. E antes de encerrar, né, daí o espaço pro nosso querido convidado, né, a também divulgar o trabalho, né, como quadrinista e ilustrador, e, né, pra quem quiser acompanhar. Então, vocês podem me seguir no Instagram e no Twitter, na verdade, em outras redes também, é o mesmo @, que é Andrei, com Y, Ahiro, Ahiro. É pato em japonês. E eu queria agradecer também o convite para participar do podcast. Foi muito bacana conversar. Foi muito bom poder falar sobre esse filme. Deu para perceber o quanto eu gosto do Miyazaki, o quanto eu gosto do Estúdio Ghibli e o quanto eu gostei do Menino e a Garça. Eu achei um baita filme, assim, muito bom, de verdade. E é isso, gente. Obrigado. Agradeço a tua disponibilidade por participar do podcast. Nosso primeiro convidado, muito emocionante. E dizer também que sempre uma honra. E dizer que foi incrível falar com vocês também sobre essa história fantástica que é a vida do Miyazaki, sobre os filmes dele. E só deixar um recado para as pessoas, assim, também assistam as obras do Miyazaki, porque eu acho que tem vários ali contextos, aspectos, várias narrativas que são importantes, assim, pra nossa vida, pro nosso cotidiano. E aí eu acho que é uma porta de entrada também muito boa pra tu conhecer outra cultura, entender outro meio de fazer cinema e também, às vezes, só contemplar, né? Porque o Miyazaki, ele traz a contemplação e às vezes a gente só vê um filme dele pra contemplar também vale muito a pena. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença, né, de vocês, especialmente o nosso convidado. E a gente vai chegando ao fim. Até mais. Até mais. Tchau.